A paz do Senhor a todos. Quero estar aqui novamente, nesta noite, nesta oportunidade, falar da palavra do Senhor aos corações, trazer uma palavra da parte de Deus, que nesta noite nós temos para toda a igreja, para todos quantos nos ouvem. Quero agradecer a Deus por estar aqui com esta responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade que nós temos de estar orando. Já estivemos com os joelhos dobrados durante alguns minutos antes de ministrar a palavra. E te convido a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. Estaremos lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quero mandar um abraço para minha mãe, irmã Marisa, que se encontra ali em Alfenas, em Minas Gerais, e a todos os irmãos que nos ouvem, toda a minha família, amigos, todos que estão compartilhando este vídeo também, desta palavra. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Vamos ler a palavra de Deus, então. Diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos. Bondoso Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome nesta noite. Agradecemos ao Senhor pela leitura da tua palavra. Pai bendito, que esta palavra venha encontrar guarida nos corações, ó Pai. Venha trazer esclarecimento, venha trazer temor, venha trazer edificação e venha trazer também esperança, meu Pai, para a tua igreja dos últimos dias. É o que nós te rogamos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que pode assentar nesta noite. Meus amados irmãos, sabemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E na época de Paulo, Tessalônica era um importante porto e a capital da província romana da Macedônia. Essa próspera cidade estava localizada na Via Ignátia, a principal estrada de Roma para o leste, de onde se via o Monte Olimpo, o lugar lendário do panteão grego. Cassandro expandiu e fortaleceu esse lugar em cerca de 315 a.C. e deu a ele o nome de sua esposa, a meia-irmã de Alexandre o Grande. Os romanos conquistaram a Macedônia em 168 a.C. e organizaram numa província única 22 anos depois, com Tessalônica como a capital. Então, a situação dessa cidade era uma cidade que tinha uma localização estratégica e os habitantes de Tessalônica se orgulhavam porque tinham um comércio bem próspero e uma população de mais ou menos 200 mil pessoas já no primeiro século. Tessalônica tinha uma população também judaica, muitos judeus moravam ali e o monoteísmo ético do judaísmo atraiu os gentios que habitavam ali naquela cidade de Tessalônica, porque eles já estavam desencantados com os ídolos, com os deuses gregos, com o panteão de gregos, deuses que existia na época.
Mas a palavra de Deus diz que ali em Tessalônica, Paulo ele passou pouco tempo, porque quando ele pregava o evangelho, houve um levante ali e eles conseguiram escapar. E a Bíblia diz que muitos judeus com inveja, porque Paulo pregava o evangelho de Jesus Cristo, eles se levantaram contra Jason, que tinha hospedado Paulo e Silas. E através da ajuda dos irmãos, Paulo e Silas conseguiram escapar de Tessalônica. Mas Paulo tinha uma estima muito grande por aquela igreja que foi fundada ali por ele. A Bíblia diz então que Paulo escreve essa primeira carta ali, louvando pela fé dos tessalonicenses e pelo grande coração que eles tinham, um coração solidário em ajudar, porque no tempo que houve uma grande fome ali na Judéia, a igreja de Tessalônica foi uma das que se levantaram na época para contribuir, arranjando muitos alimentos, muitas coisas para ajudar a igreja da Judéia. Mas aqui nessa passagem bíblica que nós lemos, Paulo ele traz aqui uma palavra de esperança, porque muitos que se infiltraram dentro da igreja diziam que Jesus Cristo já havia voltado e os tessalonicenses haviam ficado para trás. E Paulo, então, ele escreve esses versículos para explicar a situação daqueles que já tinham morrido como crentes, como salvos em Cristo, e sobre aqueles que ainda continuavam vivos. Então, Paulo ele vem trazendo aqui uma revelação do que vai acontecer e nos últimos dias. Ele diz para a igreja de Tessalônica que não era para eles ficarem tristes, porque ainda não tinha acontecido o mistério que Deus havia revelado para a igreja. Ele escreve dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quando ele fala aos que dormem, ele está falando aos crentes que já morreram em Cristo, aqueles que morreram, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, que fizeram uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. E esses tessalonicenses, eles ficavam tristes, achando que aqueles que tinham morrido tinham perdido também esse evento chamado arrebatamento, que Cristo prometeu. Ele escreve dizendo para que eles não se entristecessem, para que eles não fossem ignorantes a respeito do assunto, como os demais que não têm esperança. Quando ele fala os demais que não têm esperança, ele fala das pessoas que naquela época não tinham feito aliança com Deus. O crente, quando ele faz uma aliança com Deus, ele tem uma esperança, a esperança do arrebatamento. E se ele morrer, ele tem a esperança de, quando Cristo voltar, vai trazer ele de volta também. E aqui no versículo 14, assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, está escrito assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então Paulo estava dizendo, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O ato da ressurreição de Cristo é que trouxe garantia para todos os salvos. Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que estiverem mortos, os mortos cristãos. E como nós lemos no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E Paulo continua escrevendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Qual foi a palavra do Senhor? João capítulo 14, versículos 2 e 3, o Senhor fala desta maneira, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez para buscar vocês, para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a palavra do Senhor Jesus foi essa, que ele foi preparar lugar. E quando o lugar estivesse já preparado, ele voltará então para levar a igreja, para estar com ele, para levar o povo santo, o povo salvo, aqueles que fizeram
uma aliança com Ele, uma aliança de amor, uma aliança de servi-lo e de segui-lo, independente das circunstâncias. Então foi palavra do Senhor. Paulo diz assim: nós vos declaramos por palavra do Senhor. E ele continua dizendo que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Quando Paulo fala assim, dada a sua palavra de ordem, ele está aqui, é uma expressão usada pelos comandantes militares quando dão uma ordem direta. É a ordem do Senhor Jesus Cristo para que os túmulos entregassem os mortos e os corpos dos mortos redimidos. A ordem também que Deus, o Senhor dá, diz assim: dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, está escrito assim, desta maneira: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqui está Paulo dizendo aqui que dada a sua palavra de ordem, dada a ordem, chegado o momento em que o último salvo na terra, dos últimos dias, aquela última pessoa que vai aceitar Jesus como Salvador, vai ser batizada nas águas, e quando o evangelho já estiver sendo pregado sobre os confins da terra, vai ser dada a ordem, o próprio Deus dará ordem ali para que o Senhor venha buscar a sua noiva, a sua igreja. E a Bíblia diz que a trombeta soará, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra de Deus, meus amados irmãos, desde o princípio, no Antigo Testamento, já menciona este fato do arrebatamento da igreja, através da tipologia. Por exemplo, Elias foi um tipo do arrebatamento da igreja. Elias foi arrebatado vivo. Enoque também, diz a Bíblia que ele andava com Deus e Deus o tomou para si, já apontando para este evento que para nós não é desconhecido, porque a Bíblia tem muitos fatos em que Deus pegou desses dois homens e levou para si. Mas nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra em Isaías capítulo 26, versículo 19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então Isaías, ele já estava ali, através da revelação bíblica e profética para os últimos dias, dizendo que Deus traria de volta os mortos, aqueles mortos fiéis que fizeram aliança com Deus ali, através do Senhor Jesus Cristo. Daniel também, o profeta, ele diz ali no capítulo 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele está falando ali dos mortos em Cristo, dos crentes salvos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Fala do primeiro momento, da primeira ressurreição, é quando a igreja vai ser arrebatada e vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo. E Daniel disse assim: e outros para a vergonha e horror eterno. Essa segunda ressurreição se dará no julgamento final, chamado no juízo do grande trono branco. Mas o arrebatamento da igreja, a vida novamente dos mortos em Cristo, daqueles que morreram com Cristo. E Paulo continua dizendo, escrevendo assim: depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre, com o Senhor. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2,
está escrito deste encontro que Paulo escreve aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Então, Paulo, quando ele escreveu estas palavras, ele diz assim que antes da vinda do Senhor, conforme o próprio Senhor Jesus falou, muitos sinais aconteceriam na face da terra. E um dos sinais que ele disse que apontaria já para o retorno dele, para a igreja, para os salvos, era o renascimento da nação de Israel. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948. E Jesus falou para os seus discípulos, quando eles perguntaram sobre o templo e as grandes construções, e eles disseram assim: quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? E Jesus falou: não passará esta geração sem que nenhuma dessas coisas aconteça. Uma geração, segundo a Bíblia, ela vai de 70 a 80 anos. E a nação de Israel, ela nasceu em 1948, ela tem pouco mais de 74 anos. Então já é uma geração que está sendo passada. Um dos sinais, dos primeiros sinais que Jesus falou era esse: quando a figueira florescer, simbolizando a nação de Israel. E que outros sinais ele falou sobre o arrebatamento, sobre a sua vinda? Ele falou que viria pestes, ele falou que viria terremotos, ele falou que viria rumores de guerras, ele falou que viria o esfriamento do amor, ele falou que viria o aumento da iniquidade. Nunca se viu tanto aumento de iniquidade como nos dias de hoje. Nunca se viu tantas pragas como nos dias de hoje. Nunca se viu tantas pestes como nos dias de hoje. Nunca se viu tantas vezes terremotos em toda a terra como nos dias atuais. Nunca se viu tanta maldade no coração dos homens. Os homens estão cada vez mais corrompidos, mais perversos. Jesus previu todas estas coisas. E Paulo diz assim: quando acontecerem estas coisas, essa apostasia. O que é apostasia? O abandono deliberado da fé. Antes, muitos acreditavam na santificação, na oração, no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo, e hoje as coisas foram encaminhando para um lado mais formal, mais religioso, mais frio, mais afastado de Deus, e Jesus previu todas essas coisas. Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que ninguém vos demovar, não tira da nossa mente, supondo que já chegou o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Quantas vezes nós estamos vendo, meus amados irmãos, pessoas diariamente apostatando da fé, estão acreditando mais nos homens do que na palavra de Deus, mas a Bíblia diz que o mesmo Senhor dará a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E ali, quando ele descer dos céus, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Esse encontro vai acontecer brevemente. Esse encontro, o Espírito Santo fala lá no último capítulo de Apocalipse, quando diz: o Espírito e a noiva vêm, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. O mundo, meus amados irmãos, os poderes mundiais, os governantes mundiais já estão pedindo por um governo único, já estão pedindo por um homem que governe toda a terra. O que é isso? Já é o prenúncio, a preparação para o domínio do anticristo, e muitos estão desatentos, estão desapercebidos do que está acontecendo. O mundo espiritual está em revolução, a terra está gemendo, a natureza geme. Nós estamos vendo agora esses dias multidões de pragas vindo, até passando pelo Brasil, né, meus amados? Uma pandemia mundial. O que é isso? Deus está falando.
Os últimos dias chegaram, nós temos que estar preparados, não é se preparando, não, tem que estar preparado. Talvez seja esta a última pregação que eu farei hoje, eu não sei, Jesus pode voltar daqui a pouco e levar a sua igreja. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua comunhão com Deus hoje? Como é que está a tua intimidade com Deus hoje? Como é que está o teu tempo para Deus hoje? Foi preciso Deus quebrar o sistema monetário, foi preciso Deus quebrar ali até o sistema religioso, para que muitos viessem buscar a Deus, para que muitos viessem clamar. Quantas vezes Deus levantou profetas, quantas vezes Deus levantou pregadores, dizendo que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, mas muitos não deram crédito, preferiram enterrar os seus talentos na terra. Deus está cobrando de nós nesses últimos dias que nós venhamos a fazer um compromisso com Ele verdadeiro, um compromisso sério, um compromisso de amor à sua palavra. A palavra de Deus não falha. Quando Jesus veio em sua forma terrena, os judeus esperavam também, e Jesus veio cumprindo o que está escrito na sua palavra. Eles não acreditaram, eles não aceitaram. Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele veio para os seus, versículo 11, 12, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que pagam preço, são aqueles que abandonam o mundo, são aqueles que renunciam a si mesmos, são aqueles que têm o prazer de estar meditando na lei do Senhor, são aqueles que têm o prazer de estar em comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem sido entristecido por muitos, porque já rejeitaram, já não aceitam mais um momento de intimidade, um momento de comunhão com o Senhor. Já não se fala mais de arrebatamento de espíritos, como falava antigamente, que as pessoas oravam tanto, tinham tanta comunhão, que Deus arrebatava eles em espírito. Pastor, isso existe na Bíblia? Claro que existe. Ezequiel foi arrebatado em espírito, João foi arrebatado em espírito ali na ilha de Pátimos. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus no passado foram arrebatados? Deus mostrou coisas gloriosas, coisas tremendas, que hoje muitas pessoas não acreditam, porque vivem mais na matéria, vivem mais no capitalismo, no secularismo, e Jesus vai voltar e vai pegar muito dos seus servos desprevenidos, porque não acreditaram na palavra. Paulo diz que não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo em que estão disputando por templos grandes, por nomes famosos, estão disputando aí até nas redes sociais por palavras, brigando pela palavra, querendo um ser melhor que o outro. Mas nós temos, como servo de Deus, nós temos que atentar para este fato, que Jesus está às portas. E Paulo diz assim: nós vamos para esse encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta terra não é para nós, meus amados irmãos. O nosso lugar é a nova Canaã, a nova Jerusalém, a cidade celestial que Jesus preparou já para nós. Só falta tocar a trombeta, só falta ser dada a palavra de ordem, só falta aqui o Senhor descer dos céus. E a Bíblia diz que ele vai descer dos céus, aleluia, e vai ficar nas nuvens. E o orvalho que Isaías fala aqui: os vossos mortos também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. O orvalho de Deus é o Espírito Santo, que vai pegar os mortos em Cristo, vai ressuscitá-los, e os vivos serão transformados e viverão de outra maneira. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52. E num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, aleluia, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque o orvalho de Deus, o Espírito Santo
de Deus vai ressuscitar aqueles mortos, crentes que foram decapitados por amor à palavra, crentes que foram ali mortos apedrejados, crentes que foram cerrados no meio, crentes que foram mortos por leões, que não negaram a fé em Jesus Cristo, que mesmo ali na ameaça dos governantes, eles não negaram a fé, eles vão voltar incorruptíveis, corpo perfeito, sem nenhum defeito, diz a Bíblia, e nós seremos transformados, os que estiverem vivos, com fé, com esperança, com fidelidade, diz a Bíblia, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará. E quem está preparado para ouvir o soar da trombeta? Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus dizendo, subam para cá? Quem está preparado para receber o orvalho de Deus, o Espírito Santo de Deus? Quem está preparado, diz assim o apóstolo Paulo, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo encerra esse capítulo dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, ou constante em outra tradução, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus está soando a sua trombeta através da palavra. A palavra é uma trombeta que soa a cada dia. Abre teu coração, prepara a tua vida agora para a volta do Senhor Jesus Cristo. Já não nos resta muito tempo nesta terra. As previsões são terríveis que estão se fazendo aí. Os homens fazem previsões, mas eu tenho uma notícia boa. A previsão do Senhor é a melhor que tem. É um lugar onde não haverá morte, onde a lágrima de todos os olhos serão enxugadas, de todos os olhos daqueles que forem salvos, onde não haverá mais dor, o pecado não vai existir, este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, este corpo mortal será revestido de imortalidade. Diz a Bíblia que depois, durante o arrebatamento, nós veremos o Senhor face a face, estaremos nele no evento denominado Bodas do Cordeiro, 7 anos ali para receber os galardões ou a perda de galardões, conforme for o caso, mas a Bíblia diz que aqueles que ficarem na terra, depois do arrebatamento da igreja, ficarão em grande tribulação, 7 anos ali, em grande tribulação, sofrendo as catástrofes naturais que acontecerão depois que a igreja sair, porque a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, e quando a igreja sair daqui, Satanás terá o domínio total da humanidade, terá o domínio total da terra, terá o domínio total do governo mundial, terá o domínio total das religiões, porque a Bíblia diz isso, muitos serão enganados pelos prodígios de mentira, que Satanás vai operar aqui durante o período da grande tribulação, 7 anos, muitos que ficaram, que não se prepararam para a vinda do Senhor, padecerão mortes horríveis, serão torturados, serão decapitados, serão escalpelados, serão arrancadas suas peles ainda viva pelo anticristo, porque ele é a manifestação, a personificação do mal, a personificação do próprio Satanás. Mas nós temos uma esperança, a volta do Senhor. Aleluia! Nós precisamos estar preparados. Como está a tua vida nesta noite? Você está vivendo de acordo com a sua vontade ou está vivendo com a vontade de Deus? Está vivendo uma vida despreparada, despreocupada, ou tem procurado se aprofundar na palavra? A palavra de Deus nesta noite é:
ouça o som da trombeta, porque o arrebatamento está vindo aí e vai deixar muitos, diz a Bíblia, que muitos ficarão de fora, mas eu estou falando uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Abre o teu coração, larga as más práticas, larga a idolatria, larga o mundanismo, santifica a tua vida, começa a viver uma vida de piedade, de renúncia, de comunhão com Deus, viva uma vida de oração, de leitura bíblica, larga todas as práticas do mundo, os vícios do mundo, o cigarro, a bebida, a jogatina, tudo isso que atrapalha a salvação. Volta-te para Deus hoje mesmo, você que está afastado do caminho do Senhor, olha tudo ao redor, veja o que está acontecendo, veja o que está acontecendo com a tua vida, é só vida de derrota, mas o Senhor está falando contigo nesta noite. Volta, porque ainda há tempo, a trombeta ainda não tocou, mas ela vai tocar, e quando ela tocar, ela vai pegar muitos despreparados. Fica de pé nesta noite, vamos fazer uma oração, porque esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer, e quando ele acontecer, eu espero te encontrar lá com o Senhor nos ares. Aleluia! Eu quero te encontrar lá, um corpo revestido de imortalidade, um corpo sem corrupção alguma. Quero te encontrar lá salvo, alegre, comemorando ali as bodas do Cordeiro. O encontro com o Senhor nos ares vai acontecer brevemente. O encontro com o Senhor, com a sua igreja fiel, a igreja que sofreu, a igreja que renunciou ao mundo, a igreja que padeceu afronta, a igreja que foi escarnecida, que foi apedrejada nesta terra, estará agora lá gloriosa, aleluia, na presença do Deus Todo-Poderoso. Estará lá a igreja, aqueles que nunca tiveram oportunidade, quem sabe nesta vida, foram pessoas desprezadas porque foram servos de Deus autênticos, que foram ali rejeitadas porque eram pessoas humildes, comuns, que mas tinham intimidade com Deus, pessoas que não se deixaram dobrar diante dos prazeres desta vida, pessoas que não foram reconhecidas no mundo todo, mas que são conhecidas diante do Deus Todo-Poderoso, pessoas que não tiveram nome grande na terra, mas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, como está escrito na palavra de Deus. Você é uma dessas pessoas? Se ainda não, aceite a Jesus como Salvador, porque Ele está te dando uma oportunidade nesta noite. Abandona esta vida de pecado, abandona esta vida de prazer mundano, abandona esta vida de idolatrias, de macumbaria, de feitiçaria, de tantas coisas que corrompem a mente do homem, de prostituição. Abandona esta vida, porque o Senhor te chama nesta última hora, porque a trombeta vai soar, e só aqueles que estiverem em Cristo, os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo, serão transformados e serão arrebatados. Eu vou orar pela tua vida. Se você quiser fazer uma aliança com Deus nesta hora, eu vou apresentar a tua vida, que o Espírito Santo de Deus venha te convencer, porque nós não podemos convencer ninguém, mas a palavra de Deus foi pregada nesta noite. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não tivemos oportunidade, mas Deus está falando nesta noite, Deus está falando contigo. Abre o teu coração e te humilha diante de Deus, porque ainda há tempo de consertar a tua vida, ainda há tempo de voltar para o Senhor, ainda há tempo de fazer uma aliança com esse Deus que é tão maravilhoso. Ele está dando oportunidade para a terra, através dos problemas, das lutas e das catástrofes. Ele está dando oportunidade do homem se voltar para Ele, para que tenha uma vida plena diante dEle. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Aleluia! Em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, o Senhor, meu Deus, falou nesta noite, através da palavra, meu Pai, através do alerta, Senhor. Nós temos alertado este povo, nós temos alertado
visitado a tua igreja, nós temos aberto os olhos, meu Deus, daqueles que estavam ainda, Senhor, titubeantes, cocheando entre dois pensamentos, mas nessa noite, ó Pai, ó Senhor, eu preguei a tua palavra, eu preguei sobre a tua volta, Jesus, eu preguei sobre o arrebatamento, meu Pai, aqueles que não creram, Senhor amado, que o Senhor, meu Deus, venha ter misericórdia, mas aqueles que creram, Pai, e que nesta noite estão se voltando para o Senhor, que estão se voltando para a tua palavra, aqueles que estão se voltando para a cruz, olhando para a cruz, meu Deus, que o Senhor venha recebê-los em tua presença, venha escrever os seus nomes no livro da vida, meu Pai, venha perdoar os seus pecados, venha mudar o seu estilo de vida para uma vida de piedade, para uma vida de temor ao Senhor. Pai, perdoa seus pecados, nos cobre com teu sangue, abre os ouvidos espirituais, para que muitos venham ouvir o soar da trombeta, porque muitos não ouvirão, Senhor, quando a tua volta se der, porque muitos não ouvirão o som da trombeta, porque estarão com seus corações fechados, as suas almas, meu Deus, carregadas com as glutonarias, com os prazeres desta vida, mas muitos que te aguardam, Senhor, ouvirão o som da trombeta, aleluia, e subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Pai, conserta aquele que está desconcertado. Ó Deus, restaura os altares quebrados, ó Pai. Restaura as famílias, ó Deus. Olha por esta pessoa, Senhor, que precisa de fazer um concerto com o Senhor. Dá mais uma oportunidade, Senhor, de salvação. Não deixa que Satanás venha matá-lo antes que o Senhor o salve, meu Pai. Mas que o Senhor venha dar uma oportunidade para as suas vidas. Pai, eu oro pela minha casa. Eu oro pela minha família. Eu oro pela igreja a qual pastoreio, meu Pai. Os nossos irmãos da congregação da Vila Romana, Pai. Que todos, meu Deus, tenham, Senhor, meu Deus, oportunidades de subir com o Senhor. Pai bendito e Pai celeste, é a minha oração que faço e te agradeço em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos digam amém. Amém. Deus abençoe.